Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje, eu quero trazer o review deste livro, A Crucificação, Entendendo a Morte de Jesus Cristo, pela autora, é uma mulher que escreveu esta obra, Fleming Rutledge. Então, um livraço sobre a crucificação. Só que antes de nós entrarmos no review, eu já quero lhe fazer o convite. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão sua caminhada cristã e ajudar o canal a crescer. Também, querido, começa a comprar as suas obras literárias, seus materiais teológicos, eletrodoméstico, produto de beleza, eletrônico, entre outras coisas, pelo nosso link que está na descrição do vídeo, o link de afiliado da Shopee. Comprando pelo nosso link, você não vai pagar nada por isso, a compra é 100% garantida e ainda você vai ajudar o canal a se retroalimentar. Então, compre pelo nosso link, abençoe o canal e vamos para mais um review deste livraço, A Crucificação, Entendendo a Morte de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com a obra A Crucificação, Entendendo a Morte de Jesus Cristo, da teóloga Fleming Rutledge, Thomas Nelson, Brasil. Material, ó, capa dura, uma bela obra. Aqui nós temos a lombada desta obra. Aqui nós vamos ter a contracapa, que vai dizer assim, ó: aquele que suspendeu a terra foi suspenso, aquele que afixou os céus foi afixado, aquele que ligou todas as coisas foi ligado ao madeiro. O mestre foi ultrajado, Deus foi assassinado. Melito de Sardes. Em suas cartas, que compõem a maior parte do corpus do Novo Testamento, o apóstolo Paulo proclama corajosamente o Cristo crucificado como âmago do Evangelho. Ainda assim, Fleming Rutledge observa que em nossos dias, na maioria das igrejas, a pregação sobre a cruz de Cristo é tristemente negligenciada. É por essa razão que em A Crucificação a autora aborda as questões e controvérsias que levaram muitos pastores e pregadores a abordar a cruz apenas de maneira genérica ou superficial, privando sua igreja de uma compreensão plena e de uma aceitação irrestrita do Evangelho. Contrariando a tendência atual, Rutledge examina profundamente os vários temas empregados pelos autores do Evangelho e pelos demais autores apostólicos, para realçar o significado e a importância da cruz de Cristo, restabelecendo a sua centralidade para a fé cristã. Para isso, ela explora os escritos clássicos dos pais da Igreja, dos escolásticos medievais e dos reformadores, em diálogo com o contexto contemporâneo e com os acadêmicos importantes da atualidade. Amplamente conhecida por sua pregação, Rutledge busca equipar e inspirar pregadores, professores e todos os que desejam se aprofundar naquilo que os cristãos creem ser o evento central da história da humanidade. Eis a obra de uma vida a qual só poderia ter sido escrita por alguém que teve a vida moldada pela cruz. Stanley Hauerwas, acho que é isso. Então vamos ver quem é essa autora aqui. Fleming Rutledge é pastora episcopal, autora aclamada e pregadora reconhecida, cujos sermões, compilados e publicados, têm sido amplamente recebidos em outras denominações. Entre seus livros estão Ajuda-me em Minha Descrença, 3 horas, Sermões para a Sexta-feira da Paixão, e o Advento, a primeira e a futura vinda de Jesus Cristo. Então, muito bom, queridos irmãos, nós temos uma autora, uma mulher, escrevendo obras teológicas. Um material de aproximadamente 713 páginas. Então, vamos ver como é esse material por dentro. Abrindo aqui a capa, nós vamos ter uma capa de proteção muito linda.
A capa em si já é bonita e ela vai explicar sobre esta capa. Muito linda, com a proteção azul bonito. Aqui nós temos palavras de alguns teólogos, né? Então, muitas pessoas, o Paul Scott Wilson, Robert Johnson, David Bentley, Lloyd Martin, Lloyd Jones. Então, nós temos aqui alguns teólogos conhecidos. Aqui, a folha de rosto, ó, outra folha aqui, Thomas Nelson Brasil. Uma obra, essa obra que não é muito... ela foi o título original, copyright 2015, mas foi a tradução de 2023. Então, apenas aproximadamente 2 anos aí que essa obra está no Brasil. Este livro é dedicado àqueles que fizeram o máximo para trazê-lo à existência. Reginaldo Rutledge, servo de Cristo, meu marido há 56 anos. Interessante, né? O Wallace Walt Jr., que elaborou e dirigiu de 1986 a 2007 o programa Pastoral Teológico do Centro de Pesquisa Teológica de Princeton. Então, muito interessante. Sobre a capa, ela vai explicar a capa aqui, ó. O grande vitral retratado na capa deste livro é, em geral, conhecido como Janela do País de Gales, presenteado à igreja 16 Hora Street Baptist, 16TH, acho que é hora aqui no inglês, Street Baptist Church, em Birmingham, Alabama, pelo povo do País de Gales, em resposta ao histórico bombardeio terrorista que acabou se tornando um ponto de virada no movimento pelos direitos civis. Em uma manhã de domingo, no dia 15 de setembro de 1963, um mês após a marcha sobre Washington, 4 pequenas meninas negras, vestidas em seus melhores trajes de branco, foram mortas no prédio de sua igreja por uma bomba ali colocada pela organização Ku Klux Klan. Uma reconstituição desse evento foi a cena de abertura do aclamado filme Selma, uma luta pela igualdade, produzido em 2014. Então, ela vai trazer o porquê desta capa. Passando aqui, vamos entrar no sumário, que é o que interessa, né? Nós temos aqui o prefácio, agradecimento, introdução. É dividido em 2 partes. A primeira parte, a crucificação, vai trazer a primazia da cruz, a impiedade da cruz, a questão da justiça. Capítulo de transição, reconsiderando Anselmo para a nossa época, a gravidade do pecado. A segunda parte vai trazer os temas bíblicos. Introdução à segunda parte, temas da crucificação, Páscoa e Êxodo, sacrifício e sangue, resgate e redenção, o grande veredito, a guerra apocalíptica, Cristo Victor, a descida ao inferno, a substituição, a recapitulação. Conclusão, condenado à redenção, a retificação do ímpio. Uma bibliografia, índice de passagem bíblica e obra literária antiga, índice remissivo. Então, aqui nós temos um prefácio. Ao ser questionada sobre em que momento comecei a trabalhar neste livro, costumo responder que iniciei quando, após 21 anos, aposentei-me do Ministério Pastoral. Em outras palavras, cerca de 18 anos atrás. Na verdade, porém, este livro é fruto de toda uma vida de trabalho. Quando eu tinha cerca de 13 anos, o ano era 1950, já começava a questionar o que significava dizer que Jesus morreu pelos pecados do mundo. Conhecia o apaixonado dizer de Paulo: decidi nada saber entre vocês, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2:2. Mas não estava certo o significado disso. Paulo realmente intencionava posicionar a cruz exclusivamente no centro de sua mensagem. E quanto à encarnação, ao ministério de Jesus e à ressurreição, se Cristo crucificado é de fato o coração do evangelho, o que isso significa? Então, muito interessante. Mais palavras da autora. Agora, alguns comentários práticos sobre interpretação. Aqui uns agradecimentos. Bom, é um livro bem acadêmico, tá bom? Chegamos na introdução. Vamos ler um pedacinho de cada parte para nós tentar compreender como o livro trabalha. O cristianismo é único. As religiões do mundo têm certas características em comum. Contudo, até que o evangelho de Jesus Cristo irrompesse no mundo mediterrâneo, ninguém na história da imaginação humana havia concebido algo como a adoração de um homem crucificado. A pregação dos primeiros cristãos anunciou a entrada de Deus no palco da história na pessoa de um mestre judeu itinerante, ingloriosamente afixado ao lado de 2 rejeitados da sociedade para morrer de uma forma horrível, sendo renegado e condenado por autoridades religiosas e seculares, descartado no monturo da humanidade.
desdenhosamente abandonar pelas elites e pelo povo, deixando para trás apenas um punhado de discípulos desalentados e desmoralizados, os quais não tinham qualquer status aos olhos das pessoas. Então, interessante essa introdução, né? Então, querido, ó, notas de rodapé, a singularidade da crucificação de Cristo, um apelo ao leitor, mais nota de rodapé. Vamos para o material físico. Uma folha amarelada, cor de creme, muito boa para leitura, aquela que não cansa a vista. Uma letra média, mais para pequeno que para grande. Muitas margens na lateral para você que gosta de rabiscar igual eu. É um livro que vou iniciar a leitura, porém eu vi alguns reviews, gostei da obra e tem tudo para ser uma grande obra no cenário brasileiro e ajudar nós entendemos sobre o aspecto crucificação, a necessidade de interpretação, fé em busca de entendimento, ó Deus, muito interessante, ó Deus, a cristologia é uma reflexão do passado, do presente e do futuro de Jesus, o Messias, em grego, Christos. Tal reflexão é necessária para a discussão de sua crucificação. Seria um erro, porém, se este livro fosse construído exclusivamente como uma cristologia, é uma teologia da cruz, Theos, Deus, Logos, palavra ou fala. Ao falarmos sobre a cruz, não estamos nos referindo exclusivamente a Jesus, mas a Deus. Então, muito interessante, ó, a palavra da cruz como poder. Então, pode ver que há muitas notas de rodapé, porque é acadêmica, tá? Que é acadêmico, tem que gostar de ler para estar apreciando esta bela obra. A primazia da cruz, ó, uma palavra de início, ó, o critério interno quanto ao fato de a teologia ser ou não cristã e já no Cristo crucificado. Voltamos à declaração lapidar de Lutero, segundo a qual a cruz é o teste de tudo. Crux probet omnia. Jürgen Moltmann. Então, a preeminência da narrativa da paixão nos 4 evangelhos, vamos pegar esse segundo parágrafo aqui, vai dizer assim, ó, o ponto no qual os 4 evangelhos concordam, porém, é a atenção gigantesca que dá a narrativa da paixão e a forma de direcionar seus evangelhos para a cruz, como ponto culminante da história de Jesus. Nos 4 relatos, os eventos anteriores à paixão são estruturados como um prólogo. A paixão encontra o seu ápice nela, com a ressurreição como vindicação e vitória. Os 4 evangelhos incluem 3 previsões solenes da paixão, feitas pelo próprio Jesus. Nesse aspecto, ele se assemelha um pouco ao drama musical de Wagner, O Anel de Nibelungo, um Leitmotiv, tema musical particular, geralmente conhecido como redenção por meio do amor. É plantado desde cedo na história, de modo que ao recorrer no fim, respondemos a ele com nossas emoções amplamente preparadas, sem querer esticar demais a analogia, as predições da paixão feita por Jesus funcionam de forma um tanto semelhante. Então ele vai continuar aqui, ó. As 3 predições de Jesus feitas em cada um dos 4 evangelhos oferecem uma ilustração do método. As passagens recaem sobre os ouvidos de um modo extremamente grave. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar ao seu discípulo que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus 16, 21, tradução NVI. Tais predições, deliberadamente espaçadas em intervalo pelos 4 evangelistas, juntam força e momento à medida que as narrativas evoluem de modo inevitável para seu ponto culminante. Marcos e João, em particular, organizaram seus evangelhos para não deixar dúvida de que a paixão é seu evento principal. Então, muito interessante. A cruz como centro da compreensão cristã. Então, meus irmãos, o desafio do gnosticismo, a teologia da cruz, muito interessante entender sobre a heresia gnóstica, tá? O gnosticismo religioso em comparação com o evento renovado da irreligião, o gnosticismo e a cruz, a centralidade nas narrativas da paixão. Então, muita coisa, vamos adiantar que o vídeo está longo. A impiedade da cruz, outra palavrazinha de início. Como começamos a ver na introdução, precisamos de algum esforço de imaginação para compreender o nível singular de desgosto público causado pela crucificação como método de execução. Todavia, temos de fazer esse esforço para que possamos compreender de forma mais profunda o significado do termo grego escândalo, pedra de tropeço, armadilha, empregado por Paulo como em o escândalo da cruz, Gálatas 5:11. A maioria de nós está condicionada a pensar na morte de Jesus como escândalo, quando na verdade não é a morte em si, mas como ele morreu, que constitui a ofensa. Um método com mensagem,
Então pode ver a crucificação como degradação e vergonha. É muita coisa que ela trabalha tudo sobre a crucificação de Cristo, tá bom? Nós temos que entender que é um livro acadêmico, uma obra de quase 800 páginas se dedicando à crucificação, trazendo um método histórico, teológico e bíblico. Muito interessante a questão da justiça, porque uma crucificação, interessante, né? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Por que especificamente esse método horrível de morte foi escolhido pelo Deus Trino e Uno? Eu já acredito na Trindade, um ponto muito positivo, que a Trindade é a única visão bíblico-ortodoxa de sabemos como Deus trabalha na sua economia. Para demonstrar seu amor pela criatura humana, não poderia ter sido algum outro tipo de morte. Neste capítulo, investigaremos a conexão entre retidão e justiça, conforme sugerido pela epígrafe acima. O lapso linguístico de Dogberry na peça de Shakespeare tem o objetivo de provocar riso, mas na verdade mostra de forma precisa a ideia que deseja transmitir. A condenação de Jesus significa a redenção para o mundo e, por extensão, a condenação de Deus do pecado de seu povo é parte do seu propósito redentor. Isaías diz isso claramente: a destruição foi decretada, transbordando de justiça. Isaías 10:22. A cruz de Cristo é o lugar no qual vemos mais claramente o relacionamento entre o juízo, condenação e destruição, e a retidão de Deus, experimentada tanto como juízo quanto como redenção. A palavra grega traduzida por retidão de Deus é dikaiosene, também traduzida como justiça. Portanto, devotaremos um capítulo inteiro ao assunto. Muito interessante. Então, justiça no Antigo Testamento é muito detalhado. O Messias vem trazendo justiça e acadêmico. Perdoar e esquecer? Uma pergunta. Então, vencendo a negação é muita coisa, além do perdão. Então, vamos adiantar aqui de novo, que o vídeo está longo, reconsiderando Anselmo para a nossa época, é um capítulo de transição, é de todos aqueles que escreveram a respeito da justiça de Deus, nenhum é mais renomado ou mais controvertido que Anselmo, abade do mosteiro de Bec e arcebispo da Cantuária na virada do primeiro milênio. Anselmo tem um capítulo que funciona como ponte entre a questão da justiça e a gravidade do pecado, visto que ambos estão no cerne do que Anselmo elabora. É difícil exagerar sua influência e seu impacto sobre a interpretação da morte de Jesus, por duas razões contraditórias. Então, vai trazer aqui, ó. O importante trabalho de Anselmo no Cur des Hommes, porque Deus fez o homem, tem sido tão influente que é impossível estudar uma história da doutrina cristã sem ele. Aí tem uma nota de rodapé sobre essa palavra. Segundo a fama e a influência dessa obra, foram equiparadas ao grau de desprezo que se amontoou sobre ela. Anselmo foi culpado por tudo, desde as cruzadas até a guerra do Iraque. Sua teoria da satisfação foi considerada jurídica, feudal, rígida, absolutista, vingativa, sádica, imoral e violenta. Então, a justiça deve ser vista para ser executada. O problema humano universal, então, dívida e pagamento de dano. Tudo isso são aspectos teológicos, históricos, tá bom? Aqui nós vamos para a segunda parte, temas bíblicos, e vamos entrar aqui nos temas da crucificação. Faz sentido pregá-lo? Interessante, ó. Pegar o segundo parágrafo aqui, que já entra mais no assunto, vai dizer assim, ó, discernir exatamente o que queremos dizer por Jesus Cristo ter crucificado, porém é um grande desafio. Se o universo de cristãos auto-identificado fizer a seguinte pergunta: o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Há uma boa chance de que, mesmo neste tempo de alta suspeita sobre o pecado, muitos respondessem essa pergunta de forma automática, utilizando a linguagem bíblica tradicional, dizendo: Jesus morreu pelo nosso pecado. Outra resposta, representando as influências discutidas na introdução, provavelmente seria: para nos mostrar como Deus nos ama. Muitos evangelhos poderiam, de forma típica, Jesus tomou nosso lugar na cruz. No entanto, interessante que isso são palavras comuns do dia a dia. No entanto, a ser questionados com mais detalhe, mesmo aqueles que há muitos anos frequentam a igreja sentirem alguma dificuldade de dizer mais. Todos reconhecem a cruz como símbolo do cristianismo, mas há uma perplexidade generalizada sobre sua interpretação. Nessa segunda parte, então, ressaltaremos as várias maneiras de a Bíblia proclamar e interpretar a crucificação. Como agrupar os temas, uma abordagem de duas partes, expiação e libertação. São muitas coisas. Páscoa e Êxodo, Antigo e Novo Testamento. Interessante. O que devemos aprender do Antigo Testamento sobre a cruz de Cristo? A relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento é um tópico de vasta amplitude que continua a gerar muita discussão. Apesar disso, o Antigo Testamento é a palavra viva de Deus para a comunidade cristã.
O estado atual de negligência do Antigo Testamento nas igrejas é motivo de grande preocupação. Ao tentar compreender o que a Bíblia nos diz sobre a crucificação do Filho de Deus, é essencial que escutemos cuidadosamente, com entendimento, as muitas vozes que falam conosco a partir da história de Israel. Tema de libertação, Páscoa e ceia do Senhor. Então pode ver que são temas centrais da fé cristã, temas bíblicos, temas teológicos, ao êxodo de uma perspectiva escatológica, cristãos judeus interpretando o êxodo como liturgia pascal, o êxodo na vida. Então tá vendo como a palavra, o êxodo, ele traz muitas coisas, o sacrifício de sangue. Então, meus irmãos, é muita coisa, ó, o cordeiro pascal, o cordeiro como oferta pelo pecado, Levítico 14, Isaac é amarrado, uma interpretação teológica muito interessante. Tá bom? Muito interessante. Eu vou até deixar marcadinha essa página aqui para mim já estar estudando. Eu gosto de temas assim que nos traz luz para criar pregação. Então, muito bom. Ó, o véu do templo e o propiciatório, a impopularidade do auto sacrifício na cultura de hoje. Então, meus irmãos, eu estou adiantando o máximo aqui o livro. Tem alguma coisa aqui, ó? A substituição, o esboço do capítulo, o capítulo 11, ó, introdução do tema, esboçando a história do tema da substituição. Vai trazer aqui, ó, a carta de Paulo Romanos, Gálatas 3, 10, 14, aí 53, período patrístico, Idade Média, conclusão, ó, Martinho Lutero, João Calvino. Querido, é muita coisa a se estudar, tá? O modelo é teórico, escolástico, é abstrato demais. O modelo retrata um Deus vingativo. O modelo é essencialmente violento. Então, são muitas coisas para se estudar. Se for parar para analisar toda essa obra aqui, nós iríamos amanhecer o dia falando desse livro. Condenado à redenção, à retificação do ímpio. O capítulo final começa como o primeiro, com a afirmação de que o cristianismo é único. Distinções religiosas versus evangelho universal. Então, verdadeira inclusão, ratificação com mudança de regime. Então, são muitas coisas. Aqui nós entramos numa bibliografia, já no final do livro, muitas obras consultadas, ó. Podem ver, muitas obras consultadas. Continua, tá bom? Índice de passagem bíblica e obra literária, ó, muito interessante, tá? Índice remissivo. Chegamos ao final do livro, do review, com outra folha de proteção muito linda. Então, meus queridos irmãos, olha só a grossura desse livro. Vale muito a pena adquirir esse material. Então, que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.